vai dar bom. Bom, então vamos lá, continuando. Falar novamente. Capítulo 11. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. O que a gente tinha acabado de falar? Negociação enganosa. Muitas vezes nós estamos em negociações que parentam ser boas, mas na verdade, no fundo, a gente só vai perder dinheiro, a gente só vai perder a paz, a gente só vai perder a nossa integridade, a nossa honestidade, né? Como é o versículo? É maldito o homem que confia no homem. Como o nosso famoso Cariani falou, maldito o homem que confia no homem. Às vezes a pessoa vem fazer uma negociação comigo, mas eu tenho coração enganoso, tenho coração perverso, eu vou enganar essa pessoa. Então essa é a balança que Deus fala. Vindo a soberba, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos sinceros os encaminhará para o reino, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Novamente. A riqueza nada vale no dia da ira de Deus, mas a justiça o livra da morte. Cara, lá em Eclesiastes 6:2 fala sobre riqueza. Que Deus lhe dá riqueza, mas por um objetivo. Ó, há um mal que vive debaixo do sol, que pesa muito sobre o homem. Um homem a quem Deus deu riqueza, Deus dá riqueza, bens, honra, nada lhe falta, de tudo que a sua alma deseja, ele tem. Mas o que Deus não lhe dá poder para disso comer. Antes, estranho o come. Isso também é vaidade. Grave mal. O que Deus falou aqui? Que Deus ele não vai dar riqueza para um homem para ele se auto-bajular, se achar, levar aquele comprar comida, ajuda somente para ele. Não. Se Deus enriquece alguém, é porque essa pessoa possa enriquecer outras pessoas, possa transbordar em outras pessoas, possa abençoar outras pessoas. Estou falando quando Deus enriquece uma pessoa. O que isso? Saiu daqui? Ah, tá. Socorro. Quando Deus enriquece uma pessoa. Porque, mas por que esses bilionários eles são ricos e não vejo ajudando as pessoas? Cara, essa aí é a lei da semeadura. É a fé. Eu já falei, fé não é uma religião, não é um cristianismo, não é do cristianismo. A fé é acreditar nas coisas que não se vê como se elas já existissem, como se elas já fossem palpáveis, se elas fossem existentes. Isso é a fé. Né? Quando Deus fala sobre fé, é isso. A mesma coisa a lei da semeadura. O cara não precisa necessariamente acreditar em Deus para ter boas riquezas na vida. Pô, você vê nesses bilionários aí, eles não acreditam em Deus, mas são bilionários. Isso se chama lei da semeadura. O cara estudou, o cara colheu, o cara trabalhou, o cara, fez o que fez para ser aquilo. E ao mesmo tempo ele teve fé. Não adianta a gente acreditar em algo, sofrer por aquilo, querer aquilo. Se a gente não querer não, mas ter vontade, a gente não tem fé. Não acredita mesmo se aquilo vai dar certo. É isso que falta. Então ele fala sobre isso. A riqueza nada vale no dia da ira de Deus. Não adianta você ter riqueza. Aqui fala muito sobre o Apocalipse, tá? No final do Apocalipse vai ser isso. Vai ter milionários, bilionários, que o dinheiro não vai adiantar em nada. Aquela pessoa mais humilde que morou na roça a vida toda, nada contra a roça, mas teve uma condição muito precária de vida, essa pessoa ela vai subir para o céu. Ela vai ter o lugar dela lá. Mas o rico não. O bilionário não. Porque a ira de Deus nada vai sobressair sobre ela. Nada vale, né? Continuando. A justiça do sincero endireitará o seu caminho. Mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Então, como vocês bem sabem, eu tive um caminho muito tortuoso, mas como fui sempre sincero no meu caminhar,
A própria sinceridade, a própria justiça me encaminhou para o caminho certo. Endireiteirou. Quem que fala isso? Deus do céu. Endireiteirou. Deus amado. Preciso fazer um curso de português, ortografia, pronúncia. Continuando. Então, eu tive o caminho endireiteirado. Nossa! Meu caminho foi endireiteirado. Não. Meu caminho foi... Caramba, mano, me perdi. Meu caminho, me ajuda, meu caminho foi... Endireitado. Endireitado, olha só. Caramba. Glória a Deus. Meu caminho foi endireitado. Ó, você é louco. I speak Portuguese. Meu caminho foi endireitado. Graças à minha sinceridade. Glória a Deus. Ai, mandou até palminha. Obrigado. Vamos lá, continuando. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perecerá a sua esperança. A expectativa da iniquidade se perde. O justo é liberto da angústia, e o ímpio a recebe em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Aí que eu falei, ó. Aí volta lá em Isaías 5:3 que eu havia dito, ó. Meu povo será levado por falta de entendimento, ou melhor dizendo, por falta de conhecimento. Isaías, ele teve uma revelação lá de Deus, de tudo que já ia acontecer. No livro dele ele fala muito isso. E esse é Deus falando para ele, ó. Meu povo será levado por falta de entendimento, falta de conhecimento, né? Falei sobre o ateu. O ateu, ele é ateu porque ele não tem preguiça. O ateu, ele é ateu porque ele tem preguiça de estudar a palavra e buscar a verdade. Se Deus existe ou se Deus não existe. É somente isso. Ele é ignorante, ele é mau no seu coração, ele é duro no seu caminhar porque ele não aceita ouvir as coisas. Então ele é só preguiçoso. Por falta de conhecimento. Né? Quando você fica num nível muito alto de conhecimento, por exemplo, você pede esses cientistas, biólogos, físicos, o entendimento deles na ciência é tão alta que eles acabam se aprisionando somente naquilo. Porque eles acham que estão libertos. Ah, não precisamos acreditar em Deus porque foi o Big Bang que criou nós, que foi isso, a matéria dela, mas vai chegar uma hora que não vai ter resposta. Tá, teve o Big Bang. Mas o que teve antes do Big Bang? É a lei da física. Uma ação gera uma reação. E para toda ação, precisa de uma ação. Não tem como. Tudo precisa de algo. Né? Tem aquele lá, o pêndulo de Newton. Tem as bolinhas. Você joga uma para sair a outra. Se você não jogar essa, a outra não vai se mover. Ela vai continuar em estado sólido. Não é estado sólido, é estado... Esqueci, cara. Tinha um termo técnico em física que falava. Enfim. Então, os justos serão libertos pelo conhecimento, mas o povo será levado por falta de conhecimento. O que está acontecendo muito nas igrejas de hoje? Vários pastores pregando várias palavras em cima do altar. Muitas pessoas acreditam porque não têm conhecimento da palavra. Eu era de uma religião e para mim era aquela e única. Mas por falta de entendimento, conhecimento, eu achava isso. Mas depois que eu fui conhecendo mais, buscando mais, lendo mais, eu fui conhecendo a palavra. Eu achava que eu era um cara lindo, lindo eu sou, né? Deus livre. Mas eu achava que eu era um cara sem... zero pecados. Eu achava que era perfeito na questão de pecar. Eu falei, pô Deus, mas não faço isso, eu sou perfeito. Não entendo, eu não sou pecador. Porém, você conhecendo a palavra, você lendo, tendo experiência, tendo conhecimento do reino, conhecimento do que é Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo em nossas vidas, eu pude entender o quão pecador eu sou, o quão eu deveria me humilhar diariamente com Deus. É a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, dê cada dia o pão de cada dia. O pão de cada dia também é o perdão de cada dia.
Então, só eu tendo conhecimento de Deus, conhecimento de que é o cristianismo, o estilo de vida do cristianismo, eu pude perceber o quanto pecador eu sou. O quanto eu peco todos os dias, o quanto o pecado vem aqui primeiro na mente. Mas, como diz as Escrituras, é só ler, é só estudar. Aqui Provérbios, ó, os justos são libertos pelo conhecimento. Só que lá em Isaías, que é 3 livros depois de Provérbios, fala, né, 2, né? Meu povo será levado por falta de conhecimento. Pô, cara, são coisas básicas. Não tem nada assim, tipo, uau, nossa, é básico. Se você tem conhecimento, você será liberto, você será livre. Se você não tem conhecimento, você será levado, será preso, será perdido. É básico. Conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Na prosperidade do justo exulta a cidade, perecendo os ímpios a jubilo. Que não entendi muito não. Deixa pra lá. Pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é destruída. O que despreza o seu próximo é sem juízo, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda mexericando descobre o segredo, mas o fiel do espírito o encobre. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aqui a gente tem um exemplo nato. Nós estamos num país que vive isso. Não havendo sábia direção, o povo cai. Estamos com governos que não têm sábia direção. Não tem conhecimento, não tem informação, não tem discernimento de nada. E a gente vai cair por conta que a gente está no caminho deles. É um povo sem direção. Estamos sendo governados por um governo sem direção. E a gente vai cair para isso. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Por que Jesus andou com 12 discípulos? Conselheiros. Não só Jesus dando conselhos, né? Foi mais Jesus dando conselhos, mas ele também precisava de conselho por uma vez. Precisava de apoio, precisava de pessoas ali com ele dando apoio, ajudando ele. Então, na multidão de conselheiros há segurança. Quem ficar por fiador certamente sofrerá, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Pô, quem aqui já não foi... Falou assim, ó, estamos aqui, nós 3 aqui. Eu falo pro Adriano, ó, pode alugar a casa pro Yuri, que eu fico pro fiador dele. Cara, eu vou sofrer por causa disso. Porque e se eu começar a ver o Yuri indo pra festa, curtindo, se endividando com umas coisas, eu falo, cara, tô ferrado. Se o Yuri não pagar, eu vou ter que pagar. Então eu vou sofrer por causa disso. Então, às vezes, é melhor não passar por fiador para não ter que sofrer essa angústia, sofrer essa inquietação no coração, na mente, não dormir direito por conta de uma dívida, que não é nem sua, na verdade. A mulher aprazível obtém respeito, mas os homens violentos só obtêm riquezas. O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe salário ilusório, mas para o que semeia justiça haverá galardão seguro. Mateus 6,33. Falei até errado, 6,33. Buscai o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o que antes? Justiça. O que é a justiça de Deus? É ser misericordioso, é ser bondoso, é ser justo, é ser humilde, é ser fiel, é se parecer com Jesus, se parecer com Deus, é ser constante, não sermos homens vacilantes no nosso caminhar. Então, o que ele fala sobre a justiça? A justiça, quem pratica a justiça, quem semeia, haverá galardão. Galardão é algo que vem direto do céu. Do céu. Imagina aí algo direto de Deus, direto de Jesus. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Foi o que a gente acabou de falar. Justiça. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. É certo que o homem mau não ficará sem castigo,
mas os justos escaparão. Quantas vezes nós já vimos homens maus, tipo, que praticavam a maldade para os seus próximos, sofreram algo depois, no futuro? Seja ali no mundo, seja dentro da prisão, seja fora da prisão, seja, não importa, sofreu, né? Que é a colheita. Você vai sempre colher aquilo que você planta. Então é o que está falando aqui. Como a Nossa, esse aqui é foda. Esse aqui é mais pro lado da mulher. Como joia de ouro e focinho de porca, assim a mulher formosa que se aparte da discrição. Cara, é você pegar um porco, uma porca, um leitão, colocar um anel, esses anel de fica aqui, anel de boi, né? De ouro, diamante, não importa. Assim será aquela mulher que é linda fisicamente, abre parênteses, gostosa, fecha parênteses, para o mundo, para o nosso mundo carnal, mas se aparta da discrição. O que é aquela mulher? Aquela mulher que, né, é linda fisicamente, porém coloca roupa curta, coloca decotes, se maqueia, quer chamar atenção, quer chamar todos os olhares para ela. É isso que está falando. Assim a mulher formosa que se aparta da discrição. O que se apartar? Sair da discrição, sair de ser discreto, sair de ser humilde. É isso. Então, pô, o mundo que a gente vive hoje, ainda mais o Brasil, que é um mundo, que é um povo, não posso falar 100%, mas é um povo carnal, que é o tempo todo sexo, é isso que a gente vê a mulher. O homem também tem os seus erros, né? Não tô falando só a mulher, pelo amor de Deus. Mas aqui nesse versículo é isso. É você imaginar ver aquela porca. Pode ser ela com um diamante de ouro no nariz, mas é toda suja, é toda fedida, ninguém a quer, que é só pra literalmente matar, comer ali o toicinho, o bacon, a gordura e só. Não deseja para si, só quer para aproveitar os bens que ela fornece. É assim a mulher formosa que é a par da descrição. Então faz os versículos, cara, ensina tudo, o Provérbios ensina tudo para viver. O desejo dos justos acaba somente em bem, mas a esperança dos ímpios somente em ira. Um homem dá liberalmente e enriquece, o outro retém mais do que é, e justo empobrece. Cara, esse versículo aconteceu comigo setembro do ano passado. Agosto. Teve evento lá na plataforma lá do Paulo Marçal. Eu tinha, de todas as coisas, bens materiais, eu só tinha uma coisa que eu era muito apegado, era o meu relógio. Um relógio Saint Germain que eu tinha, que eu ganhei, na verdade, né, da marca Saint Germain, ganhei lá na França. Pouco antes eu vim embora de um amigo meu, pô, eu gosto muito de relógio, né, de relógio analógico, não relógio digital, mas relógio analógico. Eu gosto muito. E eu ganhei esse aí, quando eu peguei, eu olhei e falei, caramba, que top, cara, esse aqui nunca mais eu vou tirar do pulso. Não vou dar pra ninguém vai usar, esse aqui é meu, igual o bicho lá do Senhor dos Anéis, Sméagol, achei Sméagol, né? Meu precioso, ficava assim. Falei, cara, esse aqui é meu, não vou dar nada. Eu retinha aquele bem de uma forma assim inexplicável. Não deixava ninguém usar nada. E nos 2 dias de evento lá do MedP aconteceu isso. Primeiro dia o Pablo falou muito sobre isso, teve um monte de gente doando as coisas lá. Aí queimou no coração. Passa o relógio também, doa pra alguém. Falei, pô Deus, mas vou doar pra quem aqui? Não conheço ninguém. Aí no primeiro dia eu vi o L. O L era o antigo CEO da plataforma lá da França. E, pô, ele me ajudou em várias coisas, muitas coisas. Eu tinha um grande carinho por ele. E eu olhei pra ele assim e falei, não, dá pra ele não, sai fora, vou dar meu relógio, blá. Enfim, passou o primeiro dia, fomos pro segundo dia. Segundo dia, quem sendo do meu lado? O L. Falei, entendi. Mas passou. Aí o evento foi, no final do evento, houve um mover muito doido lá, eu orando assim, chorando, meu Deus. Aí na hora que eu, falou do relógio, falei, Deus, ok, eu vou passar, me mostra quem que é. Na hora que eu abro o olho, tem do meu lado o L. O L, que é um antigo amigo lá. Inclusive, vou ver se um dia eu voltar pra França, se Deus quiser, eu vou ver ele novamente. Mas foi isso. Doei. Cara, na hora que eu doei, tirei o relógio do pulso, assim, dei pra ele. Cara, me gerou uma paz no coração. Tava tão pesado, tava tão assim no coração de querer dar aquilo, doar aquilo. Eu falei, não vou doar, nem ferrando, não.
Cara, doei, fiquei em paz. Aqui fala, ó, o homem que dá liberalmente enriquece. O outro retém mais do que é o justo e empobrecerá. Então, se eu tivesse retido aquilo mais pobre eu iria ficar. Já não somos ricos. Ia ficar pior ainda. E, cara, uma coisa que eu vejo que o Pablo ele faz muito isso, cara, tanto que eu já perdi as contas. Pessoalmente, que eu vi ele ganhando relógio e doando relógio. Tipo, na hora de ganhava um rolete, assim, ele botava no pulso, menos de 2 horas já passava pra outra pessoa. Mano, assim, livre. Doava carro, nossa, mano, um monte de coisa. Um monte de coisa, de verdade, um monte de coisa mesmo. Muita coisa que nem aparece na internet. Então, cara, eu perdi as contas quantas vezes ele fez isso. Isso ali ao vivo, que eu vi. E as coisas que ele fez fora, né? E as coisas que ele fez sem as câmeras. Cara, muito doido. Até então, o MedP não tem câmera, né? No MedP você não pode filmar nada. Só filma que é o pessoal lá da gravação, de resto, mas ninguém filma. A gente não pode filmar. Mas enfim, continuando. A alma generosa prosperará. Que eu falei da generosidade na outra aula? Que a generosidade tem que ser um estilo de vida. Se a pessoa te para pedindo 10 reais e você tem condições de dar mais, tá, dá 20, dá 30. Aqui em casa antes, bem nesse tinha um pessoal que morava na rua ali. Eu chamava eles de midinho, meu midinho. Enfim, cara, às vezes eu sempre pedia comida aí. Se eu desse uma comida qualquer, eles iam comer, porque, cara, a fome, né? Não sei se alguém já passou fome aqui, eu espero que não, mas quando você tá com fome, cara, e você não tem o que comer, qualquer coisa serve. Então, se eu desse qualquer coisa, eles iam aceitar. Mas sempre eu aprendi muito a minha mãe fazer isso. Foi nem comida, mas minha mãe me ensinou a fazer isso. Eles pediam comida aí, cara, dependendo do dia, da hora, minha mãe estivesse sem correria nem nada, ela preparava uma comida nova pra eles. Não dava antiga, tipo, hoje é segunda, não dava de domingo, do almoço domingo. Ela ia preparar um arroz, preparar um feijão mais demorado, mas se preparar ali um arroz, um legumes, uma carne, um frango, um ovo, não importa, uma coisa fresca, nova. Porque ela o quê? Ela é generosidade. Assim como a generosidade é um estilo de vida, ela também é uma forma contagiante. Ela contagia, ela inspira as pessoas. Então, muita da generosidade que eu tenho advém dos meus pais. Que eu vivia diariamente. Várias coisas eles fizeram. Mas isso são umas coisas que eu convivia todos os dias. Então, em vez de a gente só dar um prato comum, eles iam aceitar com maior gratidão, a gente fazia mais. Muito mais. Como diz lá em Tessalonicenses 3:23 ou 2:23, algo assim, que fala, tudo que você fizer, dê o seu melhor. Não como se fosse para os homens, como se fosse para Deus. Também já tem um outro versículo que entra, que é aquele versículo do... novamente, tá em Mateus? Acho que está em Marcos. Que fala, quando a gente dá para o pobre, a gente está dando direto para Jesus, direto para Deus. Né? Se você dá para o necessitado, você está emprestando para Deus, você está dando para Deus. Seja o dinheiro, seja a comida. Eu nem sabia dessas coisas, só fazia porque eu achava que era certo no momento. Então, cara, você vê que um ato engloba vários versículos, vários mandamentos da Bíblia. Uma coisa a gente faz, uma coisa só. Então, a alma generosa prosperará. Mas para prosperar também precisa de water. Water. Em francês, l'eau. Ou melhor, de l'eau. Garrafa d'eau. Garrafa de água. O povo que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. Mas a bênção haverá sobre a cabeça do que se dispõe a vendê-lo. Aquela pessoa que tem bens, mas guarda tudo para ela. Não empresta, não doa, não vende, só retém. Ela vai amaldiçoar o seu próprio povo. E mais as bênçãos haverá sobre aquela cabeça se dispõe a vendê-lo, dispõe a passar para frente, dispõe a não reter nada. Né? Lá em Mateus fala que não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir ao Deus das riquezas e ao Senhor Todo-Poderoso. Não podemos servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro, e servir a Deus. Não há problema em ser rico. O problema é ter amor à riqueza, amor a ser rico. O que busca o bem encontra o favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá.
Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem, né? Vai vir à tona, vai se transformar numa folhagem melhor. Eu era muito assim. Toda vez que eu tinha minha carteira estava cheia de dinheiro, melhor dizendo, eu me sentia bem. Eu me sentia até robusto. Pô, tô cheio de dinheiro. Já andava na rua assim, ó, peitão estufado. Carteira lá, ó, por R$1.000, $1.000. Andava assim com o peitão estufado, me achando. Porque eu deixava que as riquezas momentâneas mudassem a minha integridade, mudassem a minha identidade, mudassem a minha confiança. Não devo eu confiar na minha riqueza, devo eu confiar em Deus. Confiar em Jesus, aquele que provém de tudo, aquele que é dono de tudo. Mas eu era muito assim, eu pecava nisso. Então se eu tinha dinheiro, eu estava bem financeiramente, estava bem humorado, podia brincar com as pessoas, podia ser melhor. Mas se eu tivesse dinheiro devendo, eu já me transformaria em outra pessoa. Aí, cara, eu tô servindo a Deus do mamon, tô servindo a Deus da riqueza, não tô servindo a Deus. Porque enquanto eu tenho dinheiro, meu humor é um. Enquanto não tenho, eu sou outra pessoa, então eu não tô sendo íntegro no meu caminhar, não tô sendo sincero, não tô sendo o mesmo na minha vida. Então, mais um mandamento, um versículo que eu não estava seguindo. Mas conforme a gente vai estudando, vai tendo maturidade, vai tendo discernimento, vai tendo intimidade com o Espírito Santo, a gente vai entendendo todas as coisas. Continuando. O que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido, de coração. O fruto do justo é árvore da vida. O que ganha almas, sábio é... Cara, esse aqui, ele mexe muito comigo. Mexe muito. Porque o que é ganhar almas? O que é ganhar almas, né? A gente assiste muito filme de terror, né? Eu não assisto muito, mas assistimos muito. Por exemplo, aquele filme lá, o Motoqueiro Fantasma. Qual que é o propósito do filme inteiro? É ele pegar almas malignas, destruí-las e mandar pro chefinho lá, o capetinha lá. É o propósito dele, é ganhar almas para esse ser. Só que aqui o que fala é a gente ganhar almas para o reino de Deus. O que diz em Mateus 24:14? Eu falo, o que disse? Eu esqueci. Depois que o reino for propagado em todas as nações, então o fim virá. O que é o reino? Sabe pegar todas as nações do mundo, todos os países, que são 144 países? Não, ou 236 países. Não, são 176 países, algo assim. Salvo engano. Suponhamos que seja 174 países. Atualmente, hoje, aqui em 2026, a gente tem mais de 80% ou 70% dos países que acreditam em Deus. Não o país completo, né? Estamos no Brasil, né? O Brasil inteiro acredita. Mas que o cristianismo já é propagado, já é falado, já é pregado. Já tem fé nisso. Então, quando todas as nações ouvir a palavra de Deus e for aceito pregar a palavra de Deus, então ali o reino de Deus já serve. Então, depois que o reino for propagado em todas as nações, assim o fim virá. Mas como ele vai fazer isso? Ganhando almas. E eu falo que isso mexe muito comigo, porque é o fato de mim. Às vezes, cara, eu tenho vontade de largar tudo, mano. Largar tudo. Minha vontade de viver, ó, no off, desligado. Largar Instagram, mano, largar tudo. Ninguém sabe da minha vida, mano. Ninguém sabe da minha vida. Mas daí, se eu faço isso, eu vou estar sendo soberbo, vou estar sendo egoísta, que eu vou estar guardando todo o conhecimento pra mim, toda a palavra de Deus pra mim, e não vou estar cumprindo os versículos, né? Que é ganhar mais almas, levar a palavra de Deus, né? Como diz Mateus lá perdão também, mito, falei errado. Lá no finalzinho de Mateus, tá até escrito aqui, nos últimos versículos de Mateus, ele fala, portanto, ide e fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o id? O id não é você
ir direto para um ponto. Ah, vai, eu tô aqui, vou direto lá para Campo Grande, onde o Yuri mora, acho que é Campo Grande. Enfim, não é a palavra assim, ó, vá direto para Campo Grande. Ele fala assim, enquanto você vai indo para Campo Grande, vá fazendo discípulos, vá levando a minha palavra de Deus, vá levando a minha transformação, vá batizando as pessoas. É isso que ele está dizendo. Então você vai lá, o Ala tem um propósito de voltar para a França, de ir para os Estados Unidos, não sei. Mas até eu ir lá, no caminho que eu tô, no presente que eu tô, eu devo estar fazendo as coisas. Eu devo estar caminhando, eu devo estar pregando, eu devo estar batizando. É isso que é o ID. Esse que é o ID. Então aqui fala também, o que ganha mais almas sabe o é. Então, cara, tem vários versículos na Bíblia que manda a gente transbordar. O reter, né? Acabamos de falar sobre o reter. O reter não é somente os bens materiais, mas é os bens daqui da mente, o conhecimento. É isso que ele vem falando. Então isso pega muito medo. Falar que eu tô 100% no meu propósito, muitas vezes não, porque me desanima. Todo dia eu penso em largar tudo. Largar tudo, mas todos os dias eu ajoelho, peço força, peço ajuda para Deus, porque não é fácil. Mas enfim. Continuando, se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Né? É aquilo, se nós somos justos, íntegros, já somos punidos, já somos cobrados, já somos chicoteados, imagina para os perversos de coração. Imagina para os pecadores e ímpios de verdade. Somos pecadores, mas os que desejam pecar, os que têm desejo, anseiam pelo pecado diário. Imagina para eles como deve ser. E é isso. Aula finalizada. Aula finalizada, meu povo. Muito obrigado. Hoje foi aula boa, cara. Gostei demais. 11 e 12 foi sensacional. 11 e 12, não. 10 e 11. Capítulo 10 e 11. É isso. Yuri saiu bem no finalzinho. Dá um tapão nele. Saiu bem no finalzinho, mas tá bom. Acho que deve ter tido um problema. E Sr. Adriano Lorena, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado por assistir até o final. Amanhã tem mais, que amanhã vai ser de manhãzinha. É isso. Muito obrigado. Uma pergunta, algo para acrescentar? Estou aberto, lá ele, disponível. Muito bom. Bom, é isso então. Bonitos e bonitas. Faça um bom descanso e o Aguilhar, se tiver no trabalho, bom trabalho para ti. Se não tiver, bom descanso. Amanhã, se tu tiver disponível entre 7 e 7 e meia, vamos dar mais uma aula amanhã, capítulo 12. Já começa falando assim, ó, o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repressão é estúpido. Já começa o 12 assim amanhã, só paulada. Mas é isso. Tamo junto. Bom trabalho pra você ir, bom descanso, não sei. Amanhã, se puder, entre 7 e 7 e meia, fica online pra gente assistir fazer mais uma leitura junto aí. É isso? Tamo junto. Bom descanso pra ti. Falou!